Olá, nono ano, tudo bem? Bom, vamos lá. Hoje, esta semana em particular, nós estaremos fazendo uma breve revisão sobre o reinado do Dom Pedro II, tudo bem? Devido a uma avaliação que vai chegar aí até vocês no Google Forms e que tem, por referência o conteúdo do segundo reinado do Dom Pedro II. Então, nós estaremos fazendo hoje uma breve revisão em aspectos relevantes do governo dele e que vocês vão encontrar no segundo módulo, do término do segundo módulo e também do término do terceiro módulo, as referências necessárias então para essa abordagem e também para que vocês possam estudar da melhor forma possível, tudo bem? Então vamos lá. Eu pontuei aqui o que é de extrema relevância para o conteúdo dessa avaliação do Google Forms que entre essa semana e a próxima semana vocês estarão realizando. Motivo do parlamentarismo às avessas, Partido Liberal e Conservador, as características gerais, expansão da cafeicultura, as leis abolicionistas e a Guerra do Paraguai. Então essa prova vai ser uma provinha que vai ser toda dissertativa e que é necessário que vocês estudem direitinho essa abordagem que a apostila faz no final do segundo módulo e no final do terceiro módulo, para poder assim associar os acontecimentos que estão acontecendo na política externa e na política interna do Dom Pedro II. Mas eu facilitei um pouco aqui porque esses pontos que vão cair nessa avaliação são os pontos essenciais aqui que nós vamos trabalhar hoje. Então, o primeiro ponto é o motivo do parlamentarismo às avessas. É necessário que nós tenhamos uma noção, entendamos o porquê que se chama parlamentarismo às avessas, porque acaba sendo até um termo pejorativo, uma tiração de sarro em relação à funcionalidade desse parlamento no aspecto do governo do Dom Pedro II. Então a gente tem que entender o porquê desse motivo, e o porquê desse motivo começa na Constituição de 1824. Ali naquele momento onde Dom Pedro I estabeleceu um poder chamado moderador, e esse poder tinha por si, na sua complexidade, na sua formação, de induzir ou de fiscalizar todos os outros poderes que eram norteados então pela decisão do Dom Pedro II. Então seria um parlamento que não tem funcionalidade nenhuma e um parlamento que ficaria para português ver, ou seja, um parlamento que não funciona, tem um poder consultivo, mas não tem um poder deliberativo. Quem nomeia os seus ministros, quem nomeia os deputados, todos por via indireta Dom Pedro II, e a política acaba sendo organizada e sistematizada por Dom Pedro II. Então é um parlamentarismo que não tem nenhum aspecto relevante na monarquia brasileira, por isso chamado de parlamentarismo às avessas. Outro aspecto importante aqui é o Partido Liberal e Conservador. Nós temos que entender quais são as distinções e as semelhanças desses dois partidos. Lembrando que partido político no Brasil, como nós conhecemos hoje, ainda não existe. O que existe são facções partidárias que têm uma tendência ideológica política, seja liberal ou conservador, mas ainda não tem a formação de uma unidade nacional em relação ao contexto dessa política. Então, é necessário a gente entender que são, na verdade, tendências políticas partidárias, não tem uma ideologia fortalecida. Então, liberal, a única diferença que existem entre esses dois partidos é liberal ser mais descentralizador e o conservador ser mais centralização na sistematização e na organização desse ministério, desse corpo político. Outro tema aqui importante de extrema relevância é a expansão da cafeicultura. A expansão da cafeicultura ela está diretamente ligada com o declínio do processo do ciclo da mineração. Foi introduzido aqui no Brasil a partir de 1740 de uma forma de cunho doméstico, e depois, mais para frente, começou a produção a partir do solo de Massapê, um solo super fortalecido que foi encontrado no Sudeste, e o Brasil foi o país que mais conseguiu uma expansão desse café no mundo. Nós éramos responsáveis por mais de 25 milhões de sacas de 30 milhões que corriam por todos os continentes aí que vocês imaginarem. Então o café ele foi responsável por toda a nossa função social do século XIX, com toda a distribuição de poder, e também ele é responsável pelo crescimento econômico da região do Sudeste, que hoje não é nada mais, nada menos do que São Paulo e Minas. E a questão da cafeicultura está ligada diretamente com a mão de obra escrava. Isso é necessário a gente ter como noção que a base desse trabalho, a base dessa pirâmide social, ela é escravocrata. Então, a distinção é enorme, é uma pirâmide social que não tem flexibilidade, então é o senhor de engenho e o escravo e seus apadrinhados.
A vida ela acontece no engenho, ela acontece na sistematização desse açúcar e depois vem para a produção da cafeicultura ainda com a mão de obra escrava. Inclusive tem uma frase muito famosa de um historiador, do Boris Fausto, que ele fala que o café é o negro e o negro é o café, né? E esse café ele é o ouro negro do Brasil. Então ele foi responsável, assim, numa dimensão enorme no processo econômico do século XIX no Brasil. E ele acaba ficando enraizado nesse processo social. Então a importância foi significativa e além disso, a importância no aspecto político também, porque a maioria do parlamento de Dom Pedro II, ou as facções políticas nas províncias regionais, todos eram grandes cafeicultores e queriam, lógico, uma política que beneficiasse desses privilégios a essa elite cafeicultora. Então o café está ligado diretamente a todo esse contexto. As leis abolicionistas. As leis abolicionistas vocês vão encontrar na página 149. Na página 149 do módulo 2. Essa página 149, vocês vão encontrar ali tráfico de escravos. Aqui nesse trecho, nessa coluna, vocês vão encontrar algumas leis pontuais para vocês em relação ao processo abolicionista. Entre elas, as duas mais importantes e que é necessário que você tenha uma atenção na hora de responder essa questão. A Lei Barbacena, de 1831, e a Lei Bill Aberdeen, que foi o aprisionamento, então, pelos navios ingleses, nesse movimento que o Brasil fazia de tráfico negreiro em alto mar. Então ela se deu o direito de fazer uma lei internacional e aprisionar esses navios. São duas leis super importantes. A Lei Barbacena não teve funcionalidade, ela acabou não sendo realmente consolidada essa lei. Então, assim, nós temos diversas leis, tudo bem? Na videoaula que eu passei para vocês, nós vimos várias, só que pontualmente nós vamos focar nessas duas leis que estão na apostila. E, por fim, a Guerra do Paraguai. É necessário que vocês tenham uma atenção maior na questão dos antecedentes da Guerra do Paraguai. Tiveram várias campanhas e várias abordagens, como a campanha de Uribe, a campanha de Aguirre e a campanha de Rosas. São campanhas que foram estabelecidas pré-condições de políticos, de alguns partidos políticos em ascensão na Argentina, no Uruguai e que beneficiassem a política externa brasileira. Então, essa Guerra do Paraguai é necessário que a gente tenha atenção principalmente nos antecedentes. Tá? Diretamente, a causa dela está considerada ao aprisionamento de um navio brasileiro que fez como refém o Marquês de Olinda pelo Solano Lopes, que era presidente do Paraguai. Isso foi um ponto inicial, um ponto de partida, mas criteriosamente nós sabemos que tem os antecedentes de intervenção do poder brasileiro em relação à expansão, à não expansão do Paraguai pelo Rio da Prata e também pelos portos uruguaios. Então essas referências são super importantes para vocês e as consequências também que trouxe para o Brasil a Guerra do Paraguai, principalmente na questão social. Aqui eu coloquei duas questões para vocês. Então, por que a política parlamentar brasileira no segundo reinado ficou conhecida como parlamentarismo às avessas? Para isso, vocês vão ter que recorrer na Constituição de 1824 e ver realmente qual era a funcionalidade daquele parlamento formado pelo Dom Pedro II. Qual era a função dos 4 poderes instituídos pelo Dom Pedro I. Tudo bem? E a partir disso, dessa construção da Constituição, vocês vão perceber o porquê que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, ou seja, uma piada, uma tiração de sarro, do que se descreve realmente a funcionalidade de um parlamento. A segunda, explique como se deu a formação da Tríplice Aliança dentro do contexto da Guerra do Paraguai. Essa formação diretamente entre Argentina, Uruguai e Brasil tem a ver com todos os aspectos expansionistas do Paraguai, principalmente nas províncias argentinas e nos territórios brasileiros, e com o uso do bem comum dos portos do Uruguai em comércio pelo Atlântico. Então é necessário que vocês observem o porquê que se deu essa formação da Tríplice Aliança e o quanto que ela foi importante para os movimentos iniciais, principalmente da Guerra do Paraguai. Ela foi determinante e foi assim um ponto importante no aspecto de consolidação já da perda completamente do Paraguai nessa guerra. Então, esses conteúdos é importante vocês então darem uma lida essencial no término do segundo módulo e no término do terceiro módulo, que diz respeito ao governo do segundo reinado, então, para poder se preparar para essa avaliação que vai descer para vocês, tudo bem? Um beijo no coração de vocês e até a próxima!